Tava nevando, a neve estava alta assim, né? E escuro já, e ele chegou de carro. Opa. Aí eu lembro muito bem desse dia, né? Foi marcante, porque eu tinha acabado de encontrar neve, né? Então, ficou mais marcante ainda. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Carlos. Como eu compartilhei com os irmãos aqui algumas vezes, o Japão não é um país qualquer. O Japão é um país que o Senhor quer alcançar, e é um país que talvez seja um dos lugares no mundo menos alcançado. A gente se confunde com o Japão quando escuta que é um lugar próspero, quando escuta que é um lugar de primeiro mundo, mas nós não sabemos a real situação espiritual daquele lugar. E tem um texto em Mateus, os irmãos não precisam abrir, onde Jesus está falando algumas coisas. Ele está bravo com o que está acontecendo no templo. Todos conhecem esse texto, quando Jesus entra e expulsa aqueles que estavam fazendo negócio com a fé. E no capítulo 21, versículo 13, Jesus fala: e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós porém fazeis dela um antro de assaltantes. Minha casa será chamada casa de oração. Jesus aqui ele está citando um texto lá de Isaías, que diz que quando Deus diz, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E sabe o que significa todos em hebraico, irmãos? Todos. Esse é o significado da palavra, todos os povos. Então o Senhor diz que Ele vai, de certa forma, alcançar todos os povos. Eu creio nisso, amém? E só para terminar, umas 3 semanas atrás eu estava em Minas Gerais. A gente foi fazer uma pequena viagem para Minas, que é um outro lugar não muito alcançado, viu, irmãos? Aqui dentro do nosso país mesmo. E o Adriel tinha acabado de ir para o Japão, né? E já era mais ou menos umas 8 horas da noite, e o Adriel começou a me mandar uns áudios, né? Falando, olha, Isaac, cheguei aqui, a coisa está mais ou menos desse jeito. E a gente conversando, né? Eu falei, legal, Adriel. Feliz, né, com o que estava acontecendo lá com o Adriel no Japão. Ele está em Okinawa, que é extremo sul do Japão, né, pastor? Então terminei de conversar com o Adriel. 20 minutos depois o pastor Carlos me mandou uma mensagem. E fazia algum tempo que nós não conversávamos, né? E ele falou, olha, Isaac, eu estou indo para o Brasil, vou estar em Campinas tal dia. Aí eu parei e pensei, Deus está querendo falar alguma coisa para a igreja, não é possível, né? O Adriel me manda mensagem, alguns minutos depois o pastor manda mensagem para mim também, e eu senti, Deus está querendo falar alguma coisa para a igreja de Indaiatuba a respeito do Japão, certo? A gente não pode esquecer que o Adriel já está lá, e eu creio que Deus tem uma obra para fazer naquele país através de algumas pessoas aqui. Eu sinto que eu tenho algo com o Japão ainda, não resolvido na minha vida, né? Confio a Deus essa resolução, mas eu creio que Deus quer falar conosco nessa noite. Vem para cá, pastor. Vamos pelo pastor. Pastor Carlos talvez seja uma das pessoas mais experientes no campo missionário japonês que eu conheço. Ele vai contar um pouco da história dele aqui, o tempo que ele está lá no Japão. E eu repito, é um dos lugares menos alcançados. Tá? Então a gente receba o pastor aqui, cada um de vocês com o coração aberto, com o ouvido aberto, porque é um relato impressionante. Amém? Estenda a sua mão daí mesmo onde você está, nós vamos orar para que o Senhor fale conosco. Deus, em nome de Jesus, Pai, obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor deu para nós nessa noite, Deus. Nós somos gratos, Pai, pelo mover do Teu Espírito, pelo Senhor ter conduzido essa programação, essa data, de ter trazido o pastor Carlos aqui para estar conosco, Pai. E, Pai, na autoridade que existe na Tua igreja, nós o abençoamos essa noite, Pai, para que Ele fale algo que está no Teu coração, Pai, na Tua mente para nós nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, Pai, guarda a vida do pastor nesses minutos que ele vai estar falando, dando graça, sabedoria, ousadia e tranquilidade, Deus. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela sua vida, oramos também por tudo que tem acontecido nesta congregação aqui, Pai, e que o Senhor possa atingir os nossos corações, Pai, com uma visão missionária, Deus, com uma visão de expansão, uma visão de alcançar aqueles que ainda não conhecem o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Konbanwa. Hajimemashite, Kawano Carlos desu. Boa noite, meu nome é Carlos.
Então eu estou no Japão há muitos anos, mas na verdade eu sou brasileiro, tá? Minha cara é de japonês, mas eu nasci aqui, eu sou terceira geração, meus pais também nasceram no Brasil, né? Meus avós que vieram do Japão para o Brasil como imigrantes. Vocês sabem que a gente está completando 110 anos de imigração, né? E uma alegria poder estar aqui em Indaiatuba, na Igreja Peniel. Esse contato que Isaac falou, né, que a gente teve alguns anos atrás, lá no Japão. Naquela época nevou, mas esse ano nevou mesmo. Chegou uma noite que nevou, acho que em 2 dias seguidos, assim, 1,40 m. Então a gente deixou o carro assim e na madrugada tinha um tanto de neve assim, né? E é um trabalhaço, né? Porque você tem que ir tirando a neve, porque quanto mais você deixa, pior vai ficando. Mas Deus sempre tem nos guardado. A gente está lá, eu estou lá como missionário quase 15 anos. Mas o meu tempo de Japão, somado tudo, assim, deve dar uns 20 anos já de vivência, né, nesse país. Eu não sou o mais experiente, talvez sou um dos mais antigos. Eu estou com 54 anos, né, mas fui lá quando tinha uns 25 anos, mais ou menos. Então, foi a primeira vez para o Japão em 1989. Foi o comecinho dessa leva de brasileiros para o Japão. E vocês sabem que o governo japonês facilitou muito a entrada dos descendentes, criando um tipo de visto que dava concessão de 1 ano, depois 3 anos. Hoje, os descendentes, até terceira geração, conseguem visto de até 5 anos. E como o Japão está precisando muito de mão de obra, esse ano eles liberaram um visto para a 4ª geração, com várias restrições, mas hoje é possível também um descendente japonês da 4ª geração de estar conseguindo visto para trabalhar legalmente no Japão. Como o Isaac falou, né, o Japão é um lugar muito desenvolvido, próspero materialmente, mas espiritualmente um lugar miserável. É uma coisa assim difícil de você às vezes imaginar. Mas imagino que você tenha acompanhado, sabe de muitas informações do Japão. Não sei se o irmão pode colocar lá. O Japão fica do outro lado do Brasil, né? Seriam os nossos confins da terra, o Japão. Então, Tóquio, né, que é a capital do Japão. O Japão é um país de 126 milhões de pessoas. Como um país muito montanhoso, os lugares onde você pode habitar não são muitos. Geralmente estão nos litorais, né? Mas é muita gente num país que aparentemente parece pequeno, né? Mas ele tem uma extensão razoável, acho que dessa ilha mais ao sul até Hokkaido, que é o norte, deve ter uns 2.500 quilômetros, assim. Então não é uma ilha pequenininha, né? Quando vocês ouviram falar em 2011 do tsunami, né, do terremoto e tsunami, vocês imaginaram, nossa, o Japão foi engolido pelas águas, né? Não foi assim, foi mais na parte ao nordeste do Japão. E realmente assim foi muito complicada essa situação. O Japão muito organizado, né, conseguiu ainda salvar muitas pessoas. Eles são muito bem preparados para as catástrofes, né? Se fosse talvez em outro lugar do mundo, teriam tido muito mais perdas de vidas, mas foi algo que abalou muito o Japão, por um lado, né? Por outro lado, uma grande oportunidade de se falar e de se pregar e de se mostrar o amor de Jesus nos lugares mais difíceis para alcançar japoneses, né? E recentemente, agora não ao nordeste, mas ao sudoeste, especialmente você está vendo lá, Hiroshima foi atingido por muita chuva. Acho que vocês também têm visto pelos noticiários, né? Muitas pessoas morreram, 200 pessoas, especialmente na região de Hiroshima e Okayama, que é a província ao lado. Então eu peço orações para os irmãos, para que o socorro chegue. Eles estão requisitando os voluntários para estarem ajudando as vítimas. Muitas famílias perderam tudo, estão desabrigadas.
E agora uma onda de calor terrível, está matando muita gente lá também. Então eu peço orações para que no meio, às vezes, desse caos, né, a gente possa ter a oportunidade também de mostrar o amor de Jesus para os japoneses. Isso, apontou. Pode passar o outro? Eu moro na província de Fukui, tá? Onde está apontado ali, bem mais ou menos no meio do Japão, né? Do lado do mar do Japão. E nós temos um trabalho também, a minha igreja é a Igreja Metodista Livre. Nós temos mais um ponto de pregação do lado de Tóquio, na região de Chiba. Então hoje nós temos mais um casal de missionários que está lá também. Eles foram enviados aqui do Brasil 3 anos atrás. Foram com visto de missionários. Ele chama Rodolfo. Ele não é de descendência, né, japonesa, descendência italiana, mas casado com a Sandra. Eles têm 2 meninas adotadas e foram por causa de um chamado de Deus. Deus os preparou, levou anos para eles se prepararem, e Deus os levou como missionários. A igreja do Brasil sustentou. Ele é da igreja de Diadema, e Deus tem mantido ele lá. E esse ano terminou esse visto de missionário. Como a Sandra é descendente de japonês, eles conseguiram prorrogar, né? Estão trabalhando lá. Eu vou mostrar algumas fotos para vocês depois. E dessa vez, eu vim por um motivo mais particular. Pode passar. A minha esposa aqui embaixo chama Taeko, Helena, né? Então, nós temos 3 filhos. A Satie, Ana Paula Satie, ela tem 15 anos. Nasceu em Campinas, na igreja. Não deu tempo de ir para o hospital. Ela é crente mesmo, né? Nasceu na igreja. Predestinada a ser cristã. E o Estevão é o do meio, ele tem 17 anos. O Davi é o mais velho, ele está com 20 anos. Então eles passaram boa parte, especialmente o Davi. Ele foi a primeira vez com 1 ano de idade. Depois nós ficamos quase 4 anos, voltamos para o Brasil, e aí eu fui designado para a igreja de Campinas. Então eu conheço um pouquinho esse trecho, porque a gente tinha um ponto de pregação aqui em Indaiatuba. Então durante quase 3 anos eu pastoreei a Igreja Metodista Livre de Campinas, lá na Dr. Silva Mendes, né, Vila Industrial. Então, quando o Davi voltou para lá, no total ele tem 14 anos de vida no Japão. E para nossa surpresa, quando ele terminou o ensino médio, ele falou: pai, eu tenho pensado, estou orando, mas eu gostaria de tentar fazer faculdade no Brasil. A gente ficou, opa, né? Surpresa para nós. E nós colocamos e pensamos quais seriam os prós e contras, né, de vir para o Brasil. Ele pensou, né, olha, se eu voltar para o Brasil eu posso aprender melhor o português, ser bilíngue de verdade, né? Em casa a gente sempre usou português, então todos os nossos filhos entendem português, falam um pouquinho, né? Ele falava mais. E poderia também ter uma formação. Ele pensou em psicologia, mas ele conseguiu pegar curso de turismo. Ele está fazendo na Anhembi Morumbi, começou este ano, fez o primeiro semestre e está aqui no Brasil. Então já faziam 2 anos que a gente não se via. E ano passado minha esposa esteve aqui por conta da saúde da sua mãe. E esse ano, então, esse casal são os meus pais. Meu pai está com 87 anos, chama Mário. E a minha mãe chama Mitsuko, ela está com 82 anos, né? Vai fazer 83. E graças a Deus eles estão muito bem de saúde. Essa foto é bem recente. Logo que eu cheguei, dia 11 de julho, eu vou ficar até o dia 9 de agosto. Um outro motivo que eu vim para cá, então, além de ter esse tempo com os meus pais e o Davi, pode passar a próxima. Esse casal que está bem no meio é o André. Ele é o filho mais velho da minha irmã, Esther. E ela, aqui está na frente dele, chama Alessandra. Eles vão se casar no dia 5 de agosto, lá em Londrina. Então, minha mãe, ano passado, comentou com minha esposa: seria tão bom se o Carlos, né, pudesse vir para cá, porque é o primeiro neto que vai casar, tal. Então, ela compartilhou isso comigo, a gente orou, né, e planejou para essa vinda, e com o apoio da liderança, da nossa igreja. Então, Deus abençoou com recursos para poder estar passando aqui esse 1 mês. E como Campinas, a igreja que eu pastoreei, e ano passado, a igreja organizou um grupo de voluntários
aqui do Brasil, e eles foram para lá, 12 pessoas, né? Saíram aqui do Brasil, alguns aposentados, outros jovens, e eles foram para nos ajudar, né? A gente usa um prédio alugado, e o segundo andar desse prédio, então, nós fizemos uma reforma, e eles nos ajudaram, né? Com recursos aqui do Brasil, numa situação difícil, né? Aqui economicamente o Brasil está bem complicado, mas Deus os abençoou. Eles levaram todo o recurso financeiro, nos abençoaram, né? Para comprarmos os materiais. Eu vou mostrar como é que foi feita essa reforma. Mas esse é o motivo de eu estar aqui, né? E me alegro de poder estar aqui nessa noite compartilhando um pouco do trabalho no Japão. Pode passar. O nosso prédio tem 2 andares, tem o térreo, o primeiro e o segundo andar. Nós moramos no segundo andar, e no primeiro andar, então, tem uma área grande, né, que a gente está reformando. O nosso salão de culto fica no térreo. Quando nós entramos lá, nós reformamos a área e estivemos usando. E esse prédio ficou encostado mais de 30 anos, ninguém usava ele, né? O dono, ele queria vender esse prédio. E é interessante, né, que no Japão também aconteceu uma crise econômica no ano de 2008, 2009. Aqui também acho que foi difícil, né? 2008, 2009. Lá pegou em cheio os brasileiros. Teve uma leva de desemprego muito grande. Primeira vez que vi tantas pessoas sem trabalho. Pra você ter uma ideia, assim, eu nunca imaginei que no Japão ia precisar fazer cesta básica, mas a gente fez para muitas famílias que perderam o seu trabalho. Naquela época, não sei quantos acompanharam também, tinha até gente morando debaixo da ponte, né? Então, a gente vive num mundo assim, né? Quando tudo parece que está tranquilo, vem umas ondas assim de problemas. Pode ser na economia do país, pode ser um problema de saúde, né? Mas o fato é que Deus continua no controle de todas as coisas, e Ele tem dado essa prova que é soberano e tem um propósito para as nossas vidas, amém? Então nós fomos abençoados porque nós recebemos recursos para essa reforma. Pode passar. Lá na laje, no telhado também da construção, porque são 2 prédios interligados um ao outro, né? Então está bem enferrujado aqui. Aqui não dá para você ver, mas foi feita toda uma pintura e a gente conseguiu fazer essa manutenção que era necessária para esse prédio. Pode passar. O segundo andar é esse lugar aqui do lado esquerdo, então era a área onde a gente não tinha condições de usar. E essa foto do lado direito depois da reforma, né? Ficou muito bom. Pode passar. A primeira estreia dele foi para o culto de Natal, né? Então nós conseguimos arrumar o local para poder fazer uma celebração do nascimento de Jesus em dezembro do ano passado. E de lá para cá a gente vem usando esse salão então com o propósito para o qual nós nos reformamos. Nós queríamos ter uma área para servir as pessoas, não é só para a nossa igreja. A gente tem crido que estamos lá também para abençoar a comunidade brasileira, mas especialmente também os japoneses, né? Pode passar. Aí fizemos na virada do ano um culto de ações de graça. Pode passar. Logo em seguida, em janeiro, no dia 17, a gente recebeu um casal de missionários do Nepal. O trabalho do Menina dos Olhos de Deus, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Mas há alguns anos Deus fez esse link nosso também com esse ministério no Nepal. Nós tivemos a oportunidade de ir lá conhecer esse trabalho lindo, maravilhoso, que tem restaurado meninas que são vendidas, né, para a Índia, para a prostituição. E esse ministério então repatria essas meninas que foram vendidas, que foram levadas, né, e vivem nessa tragédia que é o tráfico sexual. E com muito amor elas são restauradas, né? E Deus levantou missionários brasileiros para estarem fazendo esse trabalho lá no Nepal. Maravilhoso, né? Eu tive a oportunidade de ir lá. E aí temos feito esse intercâmbio. E dessa vez em janeiro veio esse casal que está atuando lá, o Igor e a Ruth, que está naquela primeira foto. E aí nós fizemos evento com os adolescentes da nossa igreja. Pode passar.
Esse aqui é uma foto de abril, nós fizemos uma tarde recreativa para as crianças, para celebrar a Páscoa. Então, várias crianças que a gente tem contato. Esse mês de agosto a gente vai fazer outro trabalho parecido, assim, com tarde voltada para as crianças. Se você puder lembrar, dia 17 e 18 de agosto. A gente quer fazer um trabalho com os filhos dos brasileiros. Nós temos um trabalho com filipinos na nossa igreja. A gente cedeu um espaço para uma igreja filipina estar fazendo o seu trabalho. E muitas das irmãs, a maioria são mulheres, elas são casadas com brasileiros. Então, nós temos contato também com os filhos dessas filipinas, né? Falam mais japonês também. E nós temos contato com uma igreja japonesa que está na nossa cidade. Tem pouquíssimas crianças, 3 ou 4, mas a gente também quer fazer um trabalho junto com elas, né? E uma oportunidade maravilhosa que Deus tem nos dado é de ter um bom relacionamento com a vizinhança da nossa cidade, da nossa igreja, né? O japonês é muito difícil você ganhar confiança com eles, né? E você construir um relacionamento que eles se abram para ouvir uma mensagem. Ainda mais você dizendo crente, então você tem que ser muito mais assim, moralmente, o padrão do japonês é um povo super ordeiro, honesto, trabalhador, né? E a gente não tem aquele negócio de cada dando jeitinho, né? Então, eu falo que o meu campo missionário lá na minha cidade é a estação de lixo, né? Por que eu digo que é lá? Porque é lá que eu tenho contato com japoneses. E é lá que eles me veem, né? Sabem se eu jogo o lixo do jeito certo, porque lá é tudo separado, né, para reciclagem. Sabem se eu contribuo, né, para estar deixando a cidade em ordem ou não. E lá que eu posso cumprimentá-los, eu posso ajudá-los, né? É esse lugar que eu tenho me empenhado para ser cristão, né? Eu penso que você também, né, no seu bairro, onde Deus te colocou, esse é o grande desafio que a gente tem, de ser crente, né? Praticante, porque hoje está cheio de crente não praticante. E isso tem desonrado o nome do Senhor e tem afastado as pessoas de Jesus, né? Porque quantas vezes você ouve falar, para ser crente que nesse cara que mente, que, né, passa cheque sem fundo e faz tantas outras coisas absurdas, não é? Deus tenha misericórdia de nós. A gente precisa mesmo se empenhar para viver aquilo que a gente prega. E é isso que a gente tem procurado fazer também na nossa cidade, no nosso bairro. E Deus tem dado muita graça para a gente poder ter esse contato com os japoneses, nossos vizinhos. E o líder do bairro, então, está muito aberto para convidar as crianças do bairro para estarem participando desse evento. Vai ser a primeira vez. Peço oração para que vocês nos ajudem, né? Para que essa confiança que a gente vem conquistando com o líder do bairro possa se concretizar nessa participação de nem que seja uma criança japonesa nesse evento que nós vamos fazer para as crianças em agosto. Pode passar. Uma bênção muito grande também neste ano foi um contato com a Câmara Júnior da cidade. Então, uma associação de jovens até 40 anos que promovem, né, eventos de cidadania para os jovens, para os cidadãos da nossa cidade. E através de uma indicação da Associação Internacional da nossa cidade, o presidente dessa associação, que chama Wakaizumi, ele, que é o presidente dessa associação, nos convidou para participar de um evento que ele quis fazer na cidade. Ele deu o nome de Global Summit. É um intercâmbio cultural que ele queria fazer. E como a nossa cidade tem muitos brasileiros, então ele queria que a gente ajudasse a fazer uma apresentação de palco, que a gente fizesse uma barraca de comida tipicamente brasileira. A gente fez pastel, salgados, né, e a gente pôde participar desse evento, né? Foi a primeira vez e desde então a gente tem conhecido o trabalho deles também e a gente está começando um relacionamento, né, de amizade. Mas como eles estavam se reunindo para planejar esse evento em vários lugares assim da cidade, teve uma vez que eu convidei ele, falei, olha, se você precisa de um lugar para reunir, usa
o salão, as dependências da nossa igreja. E eles foram lá, né? A maior parte desses que estão reunidos em volta dessa mesa são japoneses. E a gente está começando um relacionamento com eles também. Pode passar. Essa área, então, que está por trás daquela parede, né, que tem um enfeite de Natal, é uma área que a gente ainda precisa reformar. Nós temos usado esse espaço para jiu-jitsu. Tem um grupo de brasileiros que pratica jiu-jitsu, eles estavam procurando um lugar. A gente falou, temos espaço, pode vir usar. Né? E eles estão usando, e está sendo um bom contato também para a gente ganhar amizade. E através disso, na hora, né, no Kairos de Deus, a gente poder falar de Jesus para eles também. Mas essa é uma área que a gente precisa ainda continuar a reformar. Tá? Se você sentir no coração de querer contribuir para essa reforma, então você fala depois comigo, ou via, né, Isaac. A gente tem uma conta aqui no Brasil, você pode fazer uma oferta e diferenciar ela no centavo, com o número 5 centavos, né? E a gente vai destinar para esse propósito, que é essa reforma da área de trás, tá? Pode passar. Pode passar. Eu queria compartilhar um material que eu passei para o Isaac também. Se você quer esse material depois, você pode receber ele em PDF e imprimir e usar para orar. É um material que foi feito pela OMF, é uma organização missionária que está no Japão desde 1950, tem mais de 100 missionários e tem colocado e tem dividido, compartilhado pedidos de oração, né? Então Isaac fez a tradução do inglês para o português e esse material que eu queria apresentar também falando um pouco do nosso trabalho, tá? Então, o povo japonês, e qual que é a proposta deles, né? Que você ore 5 minutos por 5 dias, orando por 5 pedidos. Eu vou apresentar cada um desses 5 tópicos, tá? Mas aqui ele começa apresentando o Japão, o povo japonês, colocando que o Japão é um país de 126 milhões e é um país não alcançado. Né? Se você pedisse para Deus, Deus, me leva para um lugar onde precisa falar de Jesus, com certeza o Japão estaria na lista dos 10 mais. Né? Porque são 126 milhões de pessoas e estatisticamente falam que só 0,3% conhecem Jesus. Essa estatística para mim ficou bem mais clara quando eu me mudei para essa cidade onde nós estamos, que é a cidade de Echizen, na província de Fukui. Lá nós temos 83 mil habitantes, só tem 2 igrejas. E se somar os membros dessas 2 igrejas, não daria mais do que 70 pessoas. Então, estatisticamente, na nossa cidade, tem menos de 0,1% de crentes. Esse trabalho de igrejas na nossa cidade começou através de missionários da Noruega. Eles saíram da Europa, foram para o Japão, se estabeleceram na nossa cidade e começaram esse trabalho. Então, são mais de 70 anos já que existe trabalho evangélico, só 0,1%. Deus tem feito coisas que não estão nas estatísticas. Né? Desde o ano 2000, então, muitos brasileiros se mudaram para a nossa cidade. Hoje nós estamos em 3 mil, desde 1991, perdão. Né? Começaram a ir brasileiros para essa cidade onde nós moramos. E dentro desses brasileiros, muitos cristãos. Então hoje nós temos 3 igrejas brasileiras, incluindo a nossa, 2 igrejas filipinas, mais os japoneses. Então o número de crentes na nossa cidade, né, mais do que quintuplicou. Desde 2000 que nós estamos lá, então em 18 anos esse número aumentou e não está nas estatísticas. Eu penso que essa que é a estratégia de Deus e nós estamos lá com muita graça de Deus fazendo parte disso. E você pode também participar, né? Orando por esses pedidos, amém? Você pode orar para que Deus esteja atendendo a esses 5 pedidos. Pode passar. O primeiro deles é para que a gente ore, para que haja uma pregação do evangelho efetiva, que alcance, que toque o coração
dos japoneses. Missões protestantes estão já há décadas lá, né? Como eu falei, na nossa cidade, mais de 70 anos, e tem havido muito pouco resultado. Eu sei de missionários que dedicaram a sua vida inteira para a nação japonesa, para o povo japonês, e ainda não viu o resultado. E quando eu olho as estatísticas, isso, se eu vejo só os números, isso me faz perder um pouco da esperança, porque eu fico pensando, nossa, teve tantas missões, dedicaram tantos recursos, tantos missionários já dedicaram a sua vida e não viram mexer o 10º, né, dessa porcentagem de cristãos. Será que o meu esforço vai ter algum resultado para o reino de Deus? Estar num lugar difícil para alcançar a vida das pessoas, né? Será que isso tem algum valor, tem algum sentido? Se eu olho só as estatísticas, eu poderia me desanimar, não é verdade? Mas o maravilhoso é que na palavra de Deus nós encontramos o propósito que Deus tem para as pessoas, para as nações. A chamada que Deus deu a Abraão, quando ele, né, desejou ter um povo que o representasse nessa terra, era que ele abençoaria, não é? Para que a partir de toda a descendência de Abraão, todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. Então nós somos também descendentes de Abraão, espiritualmente falando, amém? Amém? Você é? Então Deus tem essa chamada para você. Para que você não veja a sua atuação como crente, como filho de Deus, somente para os seus, os que estão aqui, perto desse bairro ou nessa cidade. A nossa chamada é para as nações. É para as nações. Eu e você, nós fazemos parte desse propósito de Deus, né? Então nós podemos participar, orando, contribuindo, ou indo para esses lugares. E não precisa ser, né, para o outro lado do globo da terra. Aqui mesmo tem tantas necessidades, como Isaac falou. Minas, né? Aqui nessa região também, tantas necessidades. Nas escolas, tantas necessidades. Nos hospitais, nos presídios, tantas necessidades, não é? Então, tem muito campo. A seara é tremenda, é grande. Poucos são os trabalhadores. Vamos orar para que Deus levante mais trabalhadores para a sua seara. Amém? Então, é uma necessidade que haja uma pregação efetiva do Evangelho para os japoneses. Porque a maioria deles não tem ideia nenhuma sobre o que é, quem é Jesus, né? Qual que é a mensagem do Evangelho. E Deus tem nos dado algumas estratégias. Pode passar. Como eu falei, né? Nós temos tido relacionamento com os nossos vizinhos. Todos os anos, os próprios moradores fazem as limpezas das ruas no Japão, né? Então eu penso também que o Brasil está numa situação bem complicada. A gente sempre espera que alguma coisa saia lá de cima, mas eu penso que muitas vezes podemos começar daqui, né? Se tem um papel jogado aqui, eu posso recolher esse papel. Se o banheiro está bagunçado, eu posso dar uma arrumada, posso dar uma limpada, né? Começa de coisas bem simples, eu penso. E o japonês tem isso dentro da sua cultura, né? Eles não ficam esperando que tudo venha lá de cima. Eles sabem que tem que ter essa participação. Então, por exemplo, a limpeza de um córrego que fica perto da igreja é feito pelos moradores. E o líder do bairro me falou o seguinte: olha, Carlos, Kawano-san, né, que ele me chama, os nossos moradores aqui do bairro estão envelhecendo. Essa limpeza fazia-se com mais de 50 voluntários. Ele falou, esse ano a gente tem menos 10, porque a maioria já não pode mais participar. Se você puder ajudar com seus conhecidos, para nós vai ser muito bem-vinda a sua ajuda. E esse ano, mais uma vez, a gente então participou com um grupo, algumas irmãs filipinas, teve um grupo de uma família que saiu de Pindamonhangaba, está conhecendo o Japão, e eles também chegaram nesses dias lá na nossa cidade e se ofereceram. Nós também queremos participar. Entraram no meio da mutirão dos voluntários e participaram dessa limpeza. Pode passar. Então, a gente vai por um pedaço
andando num córrego e carpinamos e recolhemos o lixo que tem nessa área, né? Mas a limpeza sempre é feita pelos próprios moradores. Pode passar. Como eu falei, né? Esse ano a gente teve esse contato também com essa associação da Câmara Júnior, e a gente tem procurado aproveitar essa oportunidade para fazer amizade com eles. Então, Deus tem nos dado essas estratégias, né? Através das oportunidades que a gente tem de visitar hospitais, de poder limpar a rua, ajudar em qualquer situação do bairro, nós estamos procurando sempre estar presentes ali, né? Eu penso que é dessa forma que a gente tem procurado mostrar o amor de Jesus para as pessoas e essa atitude de servir o próximo. Pode passar. O segundo tópico, então, primeiro, pregar o evangelho. O segundo, uma necessidade lá de plantar igrejas. No Japão, quase 1.500 comunidades com populações de 3.000 a 50.000 não têm igrejas. Há também muitos grupos sociais, como aqui no Brasil também tem, né? Muitos grupos sociais nas grandes cidades que não foram alcançados. E como a população do Japão está projetada para reduzir pela metade até o ano de 2100, não sei quantos sabem aqui, mas no Japão existe um grande problema de natalidade. O índice que eles têm é de cada casal ter 1,4 filhos por casal. Quando você chega nesse nível, você entra num decréscimo que não tem volta, né? Então o Japão já está descendo essa curva populacional. Hoje são 126 milhões, mas a previsão é que em 2100 a população do Japão caia para 60, 70 milhões de habitantes. E eles precisam resolver isso rápido, né? Com a introdução de estrangeiros ou de outra forma para aumentar a população. Porque isso traz um peso enorme nessa carga, por exemplo, da aposentadoria. Quem que sustenta, né? Se não tiver mão de obra jovem para pagar os impostos, não tem como você manter a aposentadoria dos mais idosos, né? Então, essa é uma crise também que o Brasil também tem, em menor escala, mas no Japão, essa situação. Então, talvez por conta desse decréscimo populacional, talvez tenham cidades que vão desaparecer e elas não vão ter oportunidade de ouvir falar de Jesus. Então, nós precisamos pedir sabedoria para Deus, né? Para decidir como implantar novas igrejas. E como eu falei, além do nosso trabalho em Fukui, nós temos outro trabalho em Chiba, pode mudar? Que é essa igreja de Chiba, né? Eles conseguiram um andar num prédio perto de uma estação. Pode passar. Esses são os missionários, esse casal que está bem no meio, o Rodolfo, né? Que está aqui também em cima. A Sandra, a esposa dele, que é descendente, e as duas meninas dele. Esse casal é um líder de missões mundiais, Metodista Livre, que está trabalhando com vários projetos na Ásia, e eles estão fazendo uma parceria também de cuidado para a vida deles. Pode passar. Esse ano, uma bênção de Deus, depois de 3 anos, trabalho missionário do pastor Rodolfo, primeiro batismo, né? Então, aqui, a Arie, que é essa que está com a camisa do Mickey, não sei se dá para você ver, que está com o dedo assim, e a mãe dela, que é a baixinha, que está do lado esquerdo dela. E o pai é o que está com chapéu e óculos escuros. O pai da Arie, marido da Akemi, ele chama Ali. Ele é iraniano, olha só, né? A oportunidade que Deus está nos dando de pregar até para um muçulmano, né? E ele tem visto a diferença que Jesus tem feito na vida da esposa e da filha. E muitos dos eventos que a igreja promove, ele tem participado, né? Então orem também pela vida do Ali, porque pode ser o primeiro muçulmano, né? Fruto do nosso trabalho lá no Japão, né? Pode passar. Eles encontraram esse lugar muito lindo, né? Num rio, para poder batizar então a Arie e a Akemi, a mãe. Pode passar. Então, pregar o evangelho, plantar igrejas. Terceiro tópico aí para você orar. Revitalizar as igrejas. A igreja japonesa, ela vem em média menos de um batismo por ano.
E as congregações, cada vez elas estão ficando com mais idosos. Então a igreja precisa alcançar a próxima geração para sobreviver. E esse índice que 30% das igrejas não tem trabalho infantil. Então é complicado, né? Você tem pouquíssimas igrejas. Das que existem, 30% delas não têm crianças. Aí você pensa assim, qual que é a esperança dessa igreja sobreviver lá no Japão? Alguns têm estimado que nas igrejas mais tradicionais, que tem esse perfil dos mais idosos, daqui a 10 anos, metade das igrejas que existem, elas vão fechar. Olha o tamanho do desafio que é você estar proclamando as boas novas para um povo que, infelizmente, ainda está muito fechado. Porque para eles, o Deus deles é o dinheiro, é tecnologia, é nisso que eles se apegam. O japonês ele é muito religioso, supersticioso, né? Como alguns anos aqui no Brasil, qual que é a sua religião? Católico não praticante, né? Lá também é meio parecido. Qual que é a sua religião? Eu sou budista, mas não é que ele crê nos ensinos de Buda. É shintoísta, adoração ao imperador, não é que ele idolatra, mas ele segue uma tradição. Nas cerimônias de casamento, de nascimento, de consagração de lugares, de funerais, eles vão seguir as tradições budistas e shintoístas, né? Mas o apego dele está nas coisas materiais. Eles acreditam no potencial da inteligência deles, dos recursos deles. E como estão nesse ambiente de prosperidade, então eles acham, né? Tudo bem, a gente está na boa. Mas, para quem vive lá, você percebe que não está tudo bem. O Japão é um dos lugares que tem mais índice de suicídio, 30 mil por ano. Então é uma coisa assim que você fala, poxa, como é que pode, né? Um país que tem a melhor educação do mundo. Tem um lugar que funciona, saúde funciona lá. Segurança funciona lá. Tudo que o Brasil quer, não é? Melhor educação, melhor segurança, melhor saúde, né? Se a gente tivesse tudo que o Japão tem, irmãos, eu te diria uma coisa, ainda assim faltaria o mais importante. Então nunca se sintam menos do que as outras nações, porque você e eu, nós temos o que é o mais importante para a nossa vida, que é a vida em Jesus Cristo. Amém? E porque você é um privilegiado, irmãos, né? Você deve então se aprofundar no conhecimento do nosso Deus, experimentar o amor dele para poder dividir isso com as pessoas que não conhecem, né? Então essa é uma necessidade muito grande de revitalização das igrejas japonesas, porque elas estão ficando velhas. E há poucos trabalhos com crianças e adolescentes. Nós temos feito um trabalho, não sei quantos conhecem, King's Kids, um trabalho ligado a Jokun. A gente também tem esse ministério desenvolvendo lá no Japão. Essa é uma foto de um acampamento que nós fizemos em maio desse ano. São 3 igrejas que a gente tem tido relacionamentos de outras denominações, mas fazemos trabalhos seguindo os valores, princípios de King's Kids que são de Deus. E nós queremos que essa pode ser uma grande estratégia também para a igreja japonesa. Conquistarem as crianças, adolescentes, jovens, né, formarem discípulos de Jesus e através desse amor que recebem, compartilhar com aqueles que não o conhecem, né? Então, esse é um trabalho que a gente fez em maio. Pode passar. O quarto tópico, né? Novos obreiros para o Japão. Esse é um outro índice chocante. Quase metade dos pastores japoneses tem mais de 70 anos. Apenas 10% tem menos de 50 anos. Você consegue ver o retrato desses pastores? A maioria tem mais de 70 anos. Só tem 10% que tem menos de 50. 30% das igrejas não tem pastor mais. Então tem esses pastores de 60, 70 anos que estão pastoreando 2, 3 igrejas.
Os números de missionários também caíram 40% desde 1997. Por quê? Custa caro você estar enviando, preparando, enviando e mantendo um missionário num país de primeiro mundo. Agora, olha só a estratégia de Deus, né? Porque tem sido enviado muitos missionários lá, que têm condições de se automanterem porque trabalham lá. E essa é a visão que a gente tem dado também para os membros da nossa igreja, para todos os cristãos, que nós somos missionários enviados por Deus. Né? Talvez para tentar trazer um equilíbrio para essa queda daqueles missionários de carreira, que a gente tem uma certa imagem, né? Não, Deus tem levantado, irmãos, pessoas simples. Você pode se achar o menos capacitado, mas se você se prontificar e dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus vai usar a sua vida. Porque como eu falei, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então não limite o que você pode fazer por causa do recurso financeiro que você tem, ou por causa da capacidade que você tem. Hoje encontrei com o Felipe. Felipe é um jovem da Igreja Metodista Livre lá de Campinas. Nós o conhecemos há alguns anos quando nós pastoreamos lá. Ele vem de uma família muito humilde. E ele foi um dos que Deus levou para essa equipe. A Igreja de Campinas, ela investiu no Felipe. Ele foi recursos, né, de ofertas de vários irmãos. E ele realizou um sonho da vida dele. E teve uma das vezes que eu voltei para o Brasil e compartilhei isso. Olha, não limite aquilo que você pode fazer para Deus por causa da sua capacidade, do seu recurso. Porque Deus, se Ele, né, te chamar, Ele vai fazer a obra. Né? Você precisa somente crer e fazer a sua parte, se preparar. E é isso que Ele tem feito. E Deus o levou, e hoje eu encontrei com ele de manhã. Ele falou, pastor, eu estou orando para ir de novo, porque eu amei o Japão. E ele viu a realidade também, né, de tudo isso que a gente está vendo. Por isso que ele está desejoso de ir novamente para o Japão. Então, uma necessidade urgente de mais obreiros para o Evangelho. Né? E no final desse material, a OMF, essa organização missionária, ela tem um alvo de, até o ano de 2020, levantar 200 missionários para o Japão. Humanamente falando, impossível. Mas eu dou glórias a Deus, porque Deus tem colocado isso no coração de missões, de agências missionárias. Quem sabe, né? Alguém aqui de vocês pode ser um desses, que até 2020 vai estar lá. Não é? Quem sabe? Porque os dias estão chegando, irmãos. O tempo se abrevia. Eu sempre falo, alguém tem dúvida que o mundo precisa de salvação? Alguém tem dúvida que o mundo está perdido? Alguém duvida ou questiona se a gente está como nos dias de Noé? Não é? Porque a palavra de Deus fala isso, vai ser como nos dias de Noé. A geração de Noé é uma geração pervertida. Nós vivemos momentos maus, difíceis. É um desafio você ser crente de verdade. Com tudo isso que chega desde os pequeninos aqui, na mão deles, de informação, de sujeira, de coisas impuras, é muito difícil de você ser crente de verdade. Não é verdade? Nesse tipo de aparelho aqui, num tablet, tem informações que a gente antes não conseguia, mas hoje está acessível. Eu preciso tomar cuidado para não cair na tentação. Homens, a gente é muito tentado e tudo está muito fácil. Não é verdade? Então, penso, precisamos orar, né? Para que Deus mude essa realidade, para que mais obreiros possam chegar ao Japão. O Japão precisa desesperadamente de missionários. E um alvo que você pode colocar orando, usando esse material, Deus, levanta 200 missionários até 2020. Precisamos de obreiros para o Japão. Pode passar. Último tópico.
Antes, né, eu queria só mostrar também, no nosso contexto, Masayuki, ele é um irmão da nossa igreja que tem se levantado para ser pastor, né? Então, ele trabalhando na fábrica, em 5 anos, com muito sacrifício, ele fez curso de teologia à distância, né? Conseguiu uma bolsa, conseguiu um irmão que pagou esse estudo para ele. Por isso que eu falo para os irmãos, não confia no que você tem no seu bolso, porque se Deus chamou e se você se prontificou, Ele vai dar o recurso para você, né? O Masayuki é um exemplo maravilhoso disso também. Então Deus tem levantado ele, já está há muitos anos no Japão, tem 3 filhos, tem 3 netos também, apesar de ser muito novo, né? Mas Deus tem um chamado para o pastorado. O Lucas, ele foi para o Japão, ele é de Pindamonhangaba, foi no ano passado, estava meio perdido aqui no Brasil, fez engenharia, estava desempregado, ele falou, vou dar um tempo. Foi para o Japão para ficar 6 meses, ficou quase 1 ano. Nós nos encontramos quase semanalmente. E Deus tem um chamado para ele, eu creio, né? Então agora ele quer que Deus confirme isso, ele está voltando para o Brasil no mês que vem, e ele vai procurar um seminário para se preparar, né? Então, resposta de oração também. E o Fábio, que acabou de ir para o Japão, chegou lá em junho, ele foi com essa equipe do Brasil no ano passado, ele já tinha tido uma experiência de morar na nossa cidade e trabalhar, mas depois de ter ido de novo para o Japão para ajudar nessa reforma que vocês viram lá, ele sentiu, não, eu creio que Deus tem um chamado não só para mim, mas para minha família. E ele, compartilhando com a esposa falou, sim, nós vamos para o Japão. Venderam tudo que eles tinham, entraram com o pedido de visto em janeiro desse ano, em abril, eles conseguiram. É um visto difícil, né, para eles. 3ª geração com 2 filhos de 9 anos, que é o Victor, e a Mariana, que não tem 1 ano. Né? O que pode ser impedimento para você fazer missões? Um marido, uma esposa, filhos? Não. Tem irmãos que têm ido nessas condições, né? Com família. Quando nós fomos para o Japão, nós estávamos com 3 filhos. Deus tem sido muito fiel e tem nos sustentado. Então, de uma forma, não um padrão daquele missionário que a gente vê, mas Deus tem respondido às nossas orações, amém? Pode passar. E o último, né, é que a gente ore para que mais igrejas se mobilizem para esse propósito do Japão ser alcançado. Aqui fala também desse número de estrangeiros que tem chegado ao Japão, mas que a gente precisa pedir para que Deus dê graça para a igreja cumprir com a grande comissão, né, da gente fazer discípulos de todas as nações, incluindo o povo japonês. Pode passar. Eu montei um gráfico desse número de brasileiros que estão na nossa cidade, né, desde 91, que tinham 153 brasileiros, até 2018, em junho, foi a primeira vez que nós alcançamos 3.000 brasileiros. O Brasil realmente está numa situação muito complicada. Muitos descendentes que têm condições estão saindo do Brasil, estão encontrando oportunidade lá no Japão, né? Mas nós oramos para que esses brasileiros também, e peço orações para que eles sejam ganhos para Jesus e que eles somem conosco nesse propósito de ser sal e luz, especialmente para o povo japonês. Amém? Pode passar. Eu só queria deixar uma palavra com os irmãos. Pode passar. Diante desse quadro do Japão todo que eu passei para vocês, dessa estatística que, como eu falei, né, é tão desanimadora, um texto que tem sustentado e que tem me fortalecido nessa visão do meu propósito de estar lá, é um texto que está em Lucas capítulo 15, você pode abrir um pouquinho a Bíblia também, mas que mostra uma atuação de Jesus, né? Eu penso que nos tempos de Jesus, a vida também não era fácil, certo? Você pode imaginar como é que era o sistema de saúde nos dias de Jesus. Melhor ou pior do que a gente tem no Brasil? Pior. Tinha hospital? Não.
Tinha remédio? Não. Médico? Não. Então é bem pior do que a gente vive hoje, sim? Como é que era o sistema de segurança? Complicado, porque eles estavam debaixo de um império romano, que colocava eles quase num sistema de escravo, né? Explorados. A gente reclama de impostos, mas como é que era imposto lá naquela época? Qual que era a condição de vida da época de Jesus? E diante dessa realidade toda, de violência, de falta de recursos, o que Jesus fez para as pessoas daquela época? Qual a palavra que Jesus deu para as pessoas para mudar aquela realidade? Aí eu vejo algo muito precioso nesse capítulo 15 de Lucas, porque lá diz o quê? Pode dar para passar? Que Jesus, ele estava na casa de um pecador, ele estava reunido ali, né, com publicanos e pecadores. Esse era o público que estava buscando, ouvindo, querendo ouvir de Jesus. Pode passar. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. E eles falavam, pô, como é que pode? Esse que se diz, né, o Messias, ele está comendo com pecadores. Como é que pode? Para responder essa crítica dos opositores de Jesus, Jesus conta uma parábola. Não é? Pode passar. Então, quem estava ouvindo Jesus? Fariseus, mestres da lei, publicanos e pecadores. Para essa crítica que os fariseus fizeram de Jesus, pode passar. Jesus contou esta parábola. Todos já ouviram, não é? A gente fala 3 parábolas, né? Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, parábola do filho pródigo. Aqui está falando, Jesus não contou 3 parábolas, ele está falando aqui, Jesus contou esta parábola, porque parábolas queriam sempre transmitir uma verdade. E é interessante que essas 3 histórias, talvez assim, são 3 ilustrações de um mesmo quadro, de uma mesma verdade que Jesus queria passar para os que estavam ouvindo. Que eu penso que essa que é a verdade que me dá sentido para estar lá no Japão. Eu não vou ler o texto todo, vocês podem ler depois o capítulo de novo, né, de 1 a 32, mas algo que é comum para essas 3 parábolas é a parte final. Qual que é o ensino que Jesus queria deixar? Pode passar. Na ovelha perdida, ele fala no final, né, que o pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, deixou as 99 e foi atrás da perdida. E quando ele encontrou, carregou ela sobre os seus ombros e ele falou que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Isso daí foi um direto, né, para os fariseus e mestres da lei. Porque como se Jesus estivesse falando o seguinte, olha, vocês estão me criticando que eu estou aqui com os pecadores, eu estou com os publicanos, os cobradores de impostos, né? Publicano era um cobrador de imposto, cara corrupto, talvez é o, né, político que a gente vê de hoje. É esse tipo de classe que o povo não queria nem estar perto deles, né? Porque trabalhavam para o Império Romano, roubavam muito. E é com esse pessoal que Jesus está tendo comunhão, não para fazer o que eles faziam, mas para brilhar, mostrar para eles a luz, os valores do reino de Deus. E ele falou, olha, vocês estão reclamando que eu estou aqui com eles, mas há mais alegria nos céus por um desses que se arrepende do que os 99 que se acham justos, direto para os mestres e fariseus. E para reforçar, aí ele conta da história da mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma. E eu penso naquele grupo das pessoas que estavam ouvindo Jesus, também tinha mulheres. E quando ele contou essa história, ele também queria atrair a atenção das mulheres. Falou, olha, mulheres, tinha uma mulher que tinha 10 dracmas, né? Era uma moeda que valia o equivalente a um salário de um dia. Ela perdeu,
E ela considerou que isso era uma perda grande e procurou até encontrar. E quando ela encontrou, pode passar, ela ficou tão feliz, chamou suas amigas, e ele diz de novo, eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E para coroar essa ilustração, ele contou a história do filho pródigo. Pode passar. E no final lá fala, né? Porque quem criticou a atitude do pai foi o filho mais velho, e que era para os fariseus se identificarem com essa posição, né? A gente está fazendo tudo, faz tudo certinho, e você nunca matou um novilho por mim. Agora, para esse que gastou a sua fortuna e ficou com prostitutas, para esse você mata um novilho, não está certo. E o pai falou, olha filho, tudo que é meu é teu, né? E nós deveríamos celebrar essa vinda do seu irmão. Porque ele voltou, ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Passa. Então, qual que é o ensino que Jesus queria deixar para as pessoas e para nós também? Que para Deus todos são importantes. Você tem valor. E se você tem feito coisas erradas, quando você se arrepende, há alegria, a festa nos céus. Porque para Deus, um pecador perdido, encontrado, tem um valor tremendo e é uma alegria poder vê-lo arrependido. Essa é a moral da história, nessas 3 ilustrações. Eu caminhei longe de Deus. Aos meus 15 anos, aos meus 13 anos eu conheci Jesus. Minha avó levava para a igreja. Então eu fui privilegiado, porque descendente de japonês, minha avó se tornou crente e ela levou eu e os meus irmãos para a igreja. Meu pai deixava na porta, deixava dinheiro para a oferta e ia embora. Mas eu tive a oportunidade de ouvir as histórias e isso fez parte da minha vida. Aos 13 anos eu conheci Jesus. Aos 14 eu fui batizado. Aos 15 anos eu tomei uma decisão errada na minha vida. Eu estava tendo problema com meu pai, eu estava tendo problema com meu irmão. Quando você tem problema com pessoas, isso afeta muito a sua relação com Deus. E eu sentia, poxa, Deus não me ouve. Mas não é que Deus, o problema não estava em Deus. O problema estava no meu coração. E essa é uma questão que você precisa sempre se autoexaminar, não é? Se você tem sentido Deus meio distante, não está ouvindo, pergunta para você, será que não tem algo que eu estou fazendo que tem desagradado o Espírito? Será que há coisas que eu tenho feito, que eu tenho visto, lido, e que não agrada o coração de Deus, e isso está dificultando meu contato com Ele? Naquela época eu não pedi ajuda, me afastei. Eu fiquei 9 anos indo por conta. Para mim, não precisava de Deus. Eu ainda tive muita graça, porque eu fiz 2 anos de cursinho, eu entrei na USP, fiz engenharia. No último ano do meu curso, Deus me pegou de jeito. Ele deixou as 99 e ele foi atrás de mim. Eu estava na casa da minha tia, eu não estava procurando Deus, eu não estava indo para a igreja, eu não estava passando por problemas, eu não estava doente, eu não estava com problema sentimental. Mas Deus foi ao meu encontro. E eu não sei exatamente porquê, mas eu questionei uma tia minha que tinha sofrido um derrame, ela tinha muitas limitações, mal conseguia falar porque teve sequelas. Mas eu vi nela, depois que ela teve tudo isso, ela tinha uma garra, tinha uma fé muito grande em Deus. E foi talvez por causa desse tipo de vida que ela tinha tão limitada, que ela ficava na cama, mas ela acordava todos os dias 5 da manhã para orar. E com certeza ela me incluía, porque nesse dia eu fiz uma pergunta para ela, tia, você não acredita em Deus? Porque quando eu deixei Deus, para mim Deus não existia. E a resposta que ela me deu, para mim foi a voz de Deus. Ela me respondeu o seguinte, claro, uma palavra, claro que Deus existe. Quando ela me falou isso,
eu me quebrei todo, porque eu vi Deus falando para mim: Carlos, você deixou, me abandonou, deu as costas, mas eu não esqueci de você. Estou aqui, existo, amo você. Né? E foi por causa dessa palavra que eu tomei uma decisão. Ainda dei trabalho para Deus, porque eu falei: Deus, me dá um tempo, eu não quero voltar para a igreja, não quero me comprometer agora, porque era o último ano. Eu falei: tem TCC, tem tanta coisa para fazer, não vai dar para ir para a igreja. Então eu falei: eu prometo que terminando o meu curso, o primeiro domingo eu vou voltar para a igreja. E eu fiz isso. Em 89, no primeiro domingo, voltei para a igreja que eu fui desde pequenininho. E ali Deus começou um trabalho de restauração. Né? E aí eu tive a oportunidade de ir para o Japão. O Japão foi um lugar que Deus trabalhou muito, que trouxe cura. Para esses 9 anos que eu andei longe, Deus me deu a oportunidade de fazer acertos, pedir perdão para quem tinha que pedir, ressarcir aquilo que eu tinha feito de errado. Né? E aí Deus foi me mostrando que Ele tinha me dado dons, talentos. E por um lado, o Japão também foi um lugar que eu pude reler todos os valores de Deus. Eu não sei como é que é para você, mas por um lado a gente fica maravilhado, né? Porque é uma linda proposta de vida. Por outro lado é uma batalha, porque você fala: poxa, tem tanta coisa linda, maravilhosa, mas tem o meu pecado. Quando eu li Sermão do Monte, e Jesus falando: olha, adultério não é só ter relação com uma mulher fora do seu casamento. Adultério é você pensar de uma forma impura com ela. Você pecou do mesmo jeito. Quando eu li aquilo lá, eu falei: não dá para ser crente. Né? E aí eu batalhei comigo mesmo, até Deus me mostrar: não, se eu coloquei, é possível você viver em santidade. É possível. É possível você encher sua mente com coisas que são puras, verdadeiras, íntegras, e você vai ter uma vida santa também. Como eu sou santo. Não é verdade? Então Deus me deu a oportunidade, né, de ser restaurado, curado, a oportunidade de servir. E aí eu voltei para o Brasil, fiz seminário, Deus confirmou o meu chamado como pastor e me chamou de volta para o Japão. E é lá onde eu estou, né, procurando dar o meu melhor, mas crendo nessa verdade, irmãos, que Deus ama os pecadores, e Ele tem nos chamado com esse propósito. Pode ser no Japão? Amém. Alguns vão ser levados para lá. Tem os povos muçulmanos, outros vão ser levados para esses lugares. Tem aqui tribos no Brasil, outros serão chamados. Né? O fato é que Deus nos escolheu todos, certo? Não tem lugar para reserva, não tem lugar para esquenta-banco. Né? Na obra do Senhor tem lugar para todos nós. É como eu falei, minha tia, ela não saía da cama dela, mas ela fazia a parte que cabia a ela, orava com fidelidade. Né? Eu penso que é isso que Deus tem para você também. E quando vier o desânimo, né? Então creia nessa verdade que Jesus deixou, que Ele ama as pessoas, deseja que elas tenham vidas retas, né? Transformadas pelo poder dEle. É para isso que Jesus nos chamou. Então que Ele te dê graça, para que nessa semana você também tenha esse ardor de compartilhar as coisas boas que você tem experimentado de Deus na sua vida. Né? Eu vou procurar fazer a minha parte lá. Né, ou enquanto eu estou aqui, nas oportunidades que eu estou tendo de encontrar com amigos, com parentes, mesmo com meu pai, de poder mais uma vez falar: olha, Jesus, Ele é o Salvador. Né? Por amor a mim, Ele veio neste mundo, deu a sua vida, ressuscitou e está batendo a porta do seu coração. Né? E se a gente abre, Ele faz a sua obra. Amém? Então, rapaz, pode passar a última, né? Orem pelo Japão. O Japão continua sofrendo muito, mas são nessas oportunidades que Deus quebranta o coração deles para a gente poder mostrar o seu amor. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Pai Celeste, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com os irmãos da Igreja Peniel, a igreja que o Senhor levantou neste bairro, neste lugar. Eu oro para que o Senhor faça-os prosperar, dando todos os recursos
ó Deus, porque essa promessa que o Senhor deu a Abraão, que seria abençoado para abençoar todas as famílias da terra. Então, obrigado porque o Senhor estabeleceu esta igreja, para que cada membro, cada vida que o Senhor traga aqui, experimente do teu amor, do teu poder, para que isso seja propagado às pessoas que estão lá fora, os pecadores, ó Deus, com os quais Jesus também esteve junto, comendo, tendo relacionamento, mas para trazer vida àqueles que estão mortos, ó Deus. Muito obrigado por essa palavra do Senhor, que afirma o amor tão grande que o Senhor tem pelo pecador, ao ponto de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra tocou o nosso coração, amém? O Senhor tem grandes coisas para fazer no Japão ainda. E o Senhor fez grandes coisas nessa noite, aqui no nosso meio. Amém? A Fernanda e o Roberto podem ir para o Japão. Terceira geração. Celcinho e Ana Lúcia também podem ir para o Japão. André pode ir para o Japão. Jonatas Matsunaga e Idriele podem ir para o Japão. Daniel pode ir para o Japão. Eu e Dorothy podemos ir para o Japão. Tem muito material aqui, né? É interessante, né? Mas o Adriel não é descendente, está lá no Japão, então Deus abre portas, irmãos. Não, como o pastor disse aqui, não fique olhando só para as suas condições atuais, mas pensa naquilo que Deus pode fazer. Queria que o pastor viesse aqui, chamar alguns jovens que sentiram a palavra essa noite, para a gente orar pelo pastor aqui. Vocês ouviram que ele disse, o Japão, os pastores estão com 70 anos, só 10% não tem mais do que 50 anos, e eu creio que a igreja é um lugar de unidade transgeracional. Eu acho que uma geração pode abençoar a outra geração. Então eu acho que a gente podia vir aqui, os jovens, os homens, para a gente colocar a mão aqui no pastor, orar por esses motivos, para que Deus continue fortalecendo o seu ministério, o seu trabalho, e a gente crê que tem algo de Deus aqui, que Deus quis falar ao nosso coração essa noite através do pastor. Amém? Deus tem falado, irmãos. Deus tem expandido a nossa visão. E nós somos gratos a Ele por isso. Amém? Senhor Deus, nós abençoamos, Senhor, a vida do pastor Carlos, Senhor Deus. Agradecemos pela presença dele aqui, Senhor Deus. E nós te agradecemos por o Senhor estar colocando ele como uma testemunha, Senhor Deus, ter levantado ele naquela nação tão difícil, Senhor Deus. Nós rogamos a Ti, clamamos ao Teu nome, que o Senhor fortaleça ele, Senhor Deus. Que o Senhor encha o coração dele de força, Senhor Jesus, de esperança, de expectativa, Senhor Deus, mais e mais, em relação à Tua obra naquele país, Senhor Deus. Que ele seja incansável, Senhor Deus, que ele possa se renovar em Ti a cada manhã, que ele sinta a presença do Teu Espírito Santo levantando, fortalecendo, enchendo a vida dele de graça, Senhor Deus, para falar, para tocar na vida das pessoas, para contribuir, para que o Teu Evangelho se expanda naquele país, Senhor Deus. Nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai alcançar muitas pessoas ainda naquela nação, Senhor Deus. Por isso oramos para que o pastor Carlos, Senhor Deus, e outros que estão com ele ali, não desanimem, Senhor Deus. O Senhor sustente, que o Senhor fortaleça, que o Senhor encha mais e mais com o fogo do Teu Espírito Santo, para que ele possa se sentir cheio, Senhor Deus, transbordante da Tua presença, para testemunhar e proclamar do Teu Evangelho com autoridade, autoridade do Senhor, que toque, Senhor Deus, o mais profundo do coração dos japoneses, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Humanamente falando, nós muitas vezes não vemos muita expectativa pela secura, pela distância, Senhor Deus, mas sabemos que o Teu Espírito Santo, Ele toca no mais fundo do coração, e a partir do momento que o Teu Espírito Santo toca e fala, não há nada, nenhuma pessoa que possa resistir, Senhor Deus. E nós clamamos a Ti que o Senhor conceda essa graça de ser, para o pastor Carlos, de ser uma testemunha fiel e perseverante naquela nação, proclamando o Teu Evangelho ali, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.
Eu também queria pedir oração aqui, para que os irmãos orem por mim e pelo Mateus. Amanhã cedo a gente está indo para um encontro, nós vamos passar uma semana com os irmãos do Ministério Impacto, totalmente dentro, fica aqui, Mateus, totalmente mergulhado dentro da palavra, e eu creio que isso é um desafio, né, Mateus? Não é fácil largar tudo aqui e ficar lá mergulhado essa semana buscando o Senhor, e o inimigo não se agrada dessas coisas. Então ele se levanta contra a nossa saúde, ele se levanta às vezes contra os nossos familiares. Eu queria que os irmãos orassem por nós. Estendemos nossas mãos sobre Isaac, sobre Mateus, e clamamos por graça do alto. Venha sobre eles, Senhor, a tua proteção, ó Deus, venha sobre eles a unção, venha sobre eles assim um coração manso e humilde diante de ti, Senhor, para estarem deitados, dobrados, Senhor, diante de ti, para ouvir a tua voz, ó Deus. E o Senhor possa falar-lhes ao coração, ó Deus. O Senhor possa fazer nesses dias, ó Deus, coisas que vão marcá-los para o resto de suas vidas. E a tua palavra possa atingir profundamente seus corações. Nós rogamos que o Senhor guarde suas vidas, guarde a sua família, contra toda a retaliação do inimigo, no nome do Senhor Jesus. Eles sejam protegidos, guardados, Senhor, e tenham ali, ó Deus, dias que vão marcá-los, ó, dias que vão fazer diferença, dias, ó Deus, que o Senhor marcou para estar com eles de maneira mais profunda. Nós os abençoamos para que seja assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito bom. Muito bom. Somos gratos a Deus. Então, domingo nós vamos estar reunidos aqui, né? Os homens. E no dia 19, 20 e 21 é o nosso encontro de casais em Valinhos. Então procurem o Roberto, deem os seus nomes, né? Vamos estar lá. Deus vai nos abençoar. Amém? Nós vamos ter algumas coisas para comer aqui. Amém? Então, só pedir aos irmãos, né, vamos esperar uns pelos outros, né, os irmãos vão trazer aqui, né, mas não vai embora. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Amém?